Olá, pessoas queridas e sempre ligadas nas novidades do Ateliê Silvia Carvalho. É um imenso prazer estar com vocês. Espero e desejo que, na medida do possível, todos estejam bem. Hoje teremos mais uma linda blusa, onde farei a modelagem, o corte e a costura. Vou utilizar a modelagem base da blusa feminina sem pence e também a modelagem da manga básica. E o passo a passo destas modelagens temos aqui no canal e deixarei o link na descrição deste vídeo e também nos cards acima. Utilizo 1,40 m deste lindo crepe. Eu tenho aqui 2 retalhos com 70 centímetros cada um. Vocês podem estar utilizando 1,40 m de acordo com a medida de vocês. Lembrando sempre que todos os vídeos aqui do Ateliê Silvia Carvalho são feitos com a modelagem sob medida, ou seja, com base nas suas medidas ou de suas clientes. Aproveite bem todas as explicações e mãos à obra. E começo passo a passo, onde já extraí a modelagem da blusa feminina sem pence numa folha de papel dobrada. Eu vou estar mostrando para vocês tudo que foi feito. E eu vou estar trabalhando com listras tanto na vertical como na horizontal, o que dará para a nossa blusa um lindo efeito. A base tem 65 centímetros de comprimento. Como essa blusa terá uma tira de amarração no quadril, vou estar diminuindo, deixando 58 centímetros de comprimento. Marquei os 58 centímetros e assim com o esquadro eu risquei. Lembrando que essa modelagem base já possui imagens de vestibilidade. Aqui na linha da cintura eu tenho 49 centímetros e meio e para criar esse recorte eu vou estar dividindo essa medida de 49,5 em 3 partes iguais. Aqui no meu caso tá dando 16 centímetros e meio cada parte. Eu vou utilizar somente a primeira parte aqui de 16 centímetros e meio e eu encosto o esquadro aqui na linha da cintura e eu vou subir desse ponto dos 16,5 e descendo prolongo até a linha do quadril. Aqui na linha do ombro eu vou entrar 6 centímetros dos dois lados. Eu vou querer esse meu recorte para o lado direito, mas se você preferir, poderá estar fazendo também o recorte do lado esquerdo. Eu vou estar descendo 14 centímetros em diagonal até encontrarmos essa linha que criamos. Eu poderia ligar em linha reta, mas eu vou ligar com essa régua que tem pouquíssima curva. Outro lado do ombro também entrei os mesmos 6 centímetros. Vou utilizar essa mesma régua, onde eu começo curvando um pouco mais e vou até o encontro da linha que descemos os 14 centímetros. E assim eu risquei, criando assim esse decote em diagonal. E já criei também o acabamento interno. E para esse acabamento eu desci do final do ombro 7 centímetros dos dois lados e aqui no centro desci 6 centímetros e risquei essa linha tracejada, onde também já carretilhei numa outra folha de papel. Esse acabamento fica muito bom, que será preso tanto no ombro como nas laterais. Da linha da cintura, vou descer também 5 centímetros e daqui para baixo teremos uma abertura onde haverá uma amarração.
e dos dois lados do recorte teremos 2 centímetros de margem para acabamentos, uma vez com a listra na vertical e uma vez na lista na horizontal. Lembrando que esse tecido não tem stretch, ok, pessoal? É um tecido totalmente plano. E agora, seguindo com a parte das costas, onde trazendo a parte da frente, uno as laterais, frente e costas, e vou remover o mesmo que removi lá da parte da frente. Do molde base também entrei os mesmos 6 centímetros que entrei na parte da frente, e no centro aqui do decote das costas, desci apenas 3 centímetros. E com a régua curva para cava e decote, risquei novamente. Frente e costas, e alinhando aqui as laterais, e lá no corte, eu vou estar cortando essa parte em linha reta, sem essa curvatura. Se você preferir, poderá estar fazendo a curvatura, ok? Então, lá eu vou deixar a margem de costura de 1 centímetro e vou ligar reto. Aqui eu não vou aumentar nada para essa amarração, vai ficar ajustada realmente no quadril, uma pequena folguinha aqui na parte da cintura. Já tracei também o acabamento das costas com 5 centímetros de largura, tanto no centro do decote como na linha do ombro. Será cortado na dobra do tecido, assim também como as costas será cortada na dobra do tecido. Bom, agora vamos ao passo a passo da manga. Então, eu tenho aqui uma manga básica, com base nas minhas medidas de cava. Será uma manga 3/4. Eu já vou explicar para vocês o que é uma manga 3/4 e também o que é uma manga 7/8, ok? Extraí a base da manga e, em vez de afunilar a manga como na base, deixei maior, ou seja, nivelei tudo em esquadro de acordo com a medida da cava, tudo em ângulo reto. E abrindo assim a manga, eu tenho um total aqui para franzir de 42 centímetros. E eu criei o meu punho com base na minha medida de punho para a manga 3/4, com folga, ok? Ainda deixei 1 centímetro para cada lado de costura, olha, sendo que na parte que será dobrada eu deixei para o botãozinho 2 centímetros, e com essa folga, e eu cortei esse punho com 32 centímetros. E falando um pouco sobre o que é uma manga 3/4 e uma manga 7/8, tendo em vista o comprimento de uma manga comprida, aqui no meu caso, 60 centímetros, então, olha, eu tenho aqui 3/4, eu pego 60 centímetros, divido por 4, 60 do comprimento da manga, dividido por 4, dá 15 centímetros. E 15 centímetros vezes 3, porque são 3/4. Então, 1/4 é 15, 3/4, 15 vezes 3, aqui no meu caso vai dar 45. Por que que eu cortei com 42,5? Porque essa manga vai receber também um punho, e esse punho terá 5 centímetros de altura e dobrado chegará nos 45 centímetros da minha manga 3/4. E se por acaso minha manga fosse 7/8, ou seja, mais comprida um pouco que a 3/4, o cálculo é semelhante. 7/8, os mesmos 60 do comprimento meu aqui de manga, dividido por 8 dos 7/8, 7,5 o resultado, vezes 7. Então, eu tenho 7/8. 1/8 é 7,5, 1/8 de 60, vezes 7. Obtenho, portanto, 52 centímetros e meio. Então, essa é a melhor forma que eu calculo as minhas mangas, tanto 3/4 como manga 7/8, ok? E agora, para finalizarmos esta modelagem,
vamos às tiras de amarração. Com a mesma medida que eu tenho aqui da largura da nossa blusa, sendo que frente e costas tem a mesma medida, eu dividi as tiras em 3 partes. Parte das costas, 12 centímetros de altura, com a mesma medida da largura. E como eu vou trabalhar as costas na dobra do tecido com as listras na vertical, eu vou estar trabalhando a tira das costas com a listra na horizontal. Na parte menor, que ficará do lado direito, vou trabalhar com as listras na horizontal e na parte do lado esquerdo, vou estar trabalhando com as listras no sentido vertical. Então, eu também inverto a posição das listras na tira de amarração. O lado que as listras estão na vertical, a tira será cortada na horizontal. Do lado que a listra será cortada na horizontal, eu tenho aqui a tira no sentido vertical. Lá na costura vocês vão entender tudo bem direitinho. Então, eu cortei essa parte com a mesma medida, ainda sem margens para costuras. Olha, eu tenho aqui o pique. Margens para costuras eu vou estar deixando lá no corte. E do pique para fora, aumentei 28 centímetros. Cortei em diagonal para ficar um bico. E aqui vai dar para fazer um nó, ok? Aqui do outro lado, também com a listra no sentido contrário, a mesma medida. E daqui para fora, os mesmos 28 centímetros que deixei desse lado, ok? Nas tiras de amarração, eu vou deixar a margem de costuras somente na emenda aqui das laterais, ok? Modelagem pronta, vamos ao corte.
E com todas as partes cortadas, vamos à costura. Já aqui na costura, onde overloquei o centro aqui da frente dos dois lados, e o primeiro passo é a colocação do acabamento nos decotes. E adiantando um pouco o vídeo, já colei a intertela com ferro de passar dos dois lados. E antes de costurar o acabamento no decote, tanto direito como esquerdo, eu passo uma costura bem na beiradinha de reforço. E agora sim, eu prendo o acabamento. E virando o acabamento, jogando a costura toda pro lado da intertela, eu venho com o pesponto bem na beiradinha. Agora eu faço o mesmo do outro lado. Depois de colocar o acabamento e pespontar na beiradinha, coloco o lado direito sobre o lado esquerdo, acerto bem as costuras do acabamento. E a partir deste ponto, subo com uma costura na largura de 2 centímetros até o final do decote. E agora, com a parte das costas, vou também costurar o acabamento, que já foi previamente entertelado. Passo primeiro uma costura. Agora sim, eu prendo o acabamento.
E agora, aqui no centro do acabamento, eu vou estar colocando uma etiqueta. Agora, eu vou juntar o ombro das costas no ombro da frente, costurando primeiro os dois ombros, frente e costas, para só no final tá fechando tudo com uma última costura. Já prendi com alfinete os dois lados, e agora eu faço essa primeira costura. Deito novamente a parte do acabamento sobre o ombro e fecho novamente, passando uma costura em cima da que acabei de passar. Agora, eu prendo essa parte com uma costura bem na beiradinha dos dois lados. E agora, dando sequência com a colocação da manga. E adiantando um pouco o vídeo, já coloquei uma das mangas, fechei as laterais e também já coloquei o punho. E ficou assim. Agora, faço o outro lado junto com vocês. Dobrando a outra manga ao meio, na metade que compõe a parte de trás da manga, fiz uma abertura bem no centro. Então, eu dobrei, dei o desconto de 1 centímetro da margem de costura na lateral da manga e abri com a tesoura uma abertura com 9 centímetros. Cortei também uma tira com 3,5 centímetros de largura, direito da tira, direito da manga. Costuro essa tira em toda a abertura da manga. Dobrei essa beiradinha no ferro de passar, dobro novamente em cima da costura e faço um pesponto bem na beiradinha até o final. Agora, virando desse lado, eu dobro assim dessa forma e venho com uma pequena costura em diagonal. E antes de fechar as laterais, eu já vou colocar a manga na blusa. E dobro novamente a manga,
marco um pique aqui no alto da manga. E agora, com a cava da blusa, prendo o começo da cava da manga, prendo com alfinete também o final. Já overloquei. E agora eu vou fechar as costuras das laterais, manga e corpo. Junto às costuras das cavas. E junto também as laterais no comprimento. Já overloquei as laterais também. Eu franzo esse trecho da manga para receber o punho. E puxando um dos fios da costura, vou franzir no tamanho do punho. Após franzir a abertura da manga, com a mesma medida do punho, deixando 1 centímetro a mais de cada lado, eu também fui ao ferro de passar, dobrei uma das pontas aqui do punho, deixando assim dessa forma, e abrindo o punho assim dessa forma, eu começo prendendo o direito da manga com o direito do punho, deixando 1 centímetro de margens para costuras no começo e no final. E virando assim dessa forma, desço com uma costura nas duas laterais, fechando assim a abertura do punho. E agora, para fechar toda essa abertura do punho, eu venho com o pesponto bem na beiradinha. E agora vamos com a colocação da tira de amarração ao redor de toda a barra. Para adiantar um pouco o vídeo, já uni as laterais aqui das tiras e juntando as laterais, vou criar um pique aqui no centro das costas. E com a tira no trecho das costas, olha, dobro as laterais. Crio um pique aqui no centro também. E com o direito das costas, mais o direito da tira no trecho das costas, coloco pique sobre pique, faço com que as costuras laterais, tanto da tira de acabamento
como da blusa, coincidam. Agora nós temos que fechar essa tira de amarração. Eu poderia estar fechando só virando uma barrinha assim, olha, e fazendo um pesponto, mas eu prefiro fazer tudo embutido. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas o acabamento, na minha opinião, fica melhor. Aqui eu vou virando para ficar tudo embutido e vou marcando com alfinetes. Você pode estar alinhavando também, olha, pique com pique, para que não fique nada torto. Se você não marcar direitinho, sua tira poderá ficar torcida, ok? Aqui do outro lado, o processo é o mesmo, olha. Dobro a tira. E agora sim, eu vou começar aqui por baixo. Espero que tenham gostado desta videoaula. Abraços sinceros a todos e até o nosso próximo vídeo.